Olá, seja bem-vindo à minha palestra Criando Microserviços com Hexagon Architecture. Meu nome é Raí Carneiro, sou Microsoft MVP e esse é mais uma palestra do Visual Studio Summit, a qual nós estamos fazendo exclusivamente nesse ano de forma online. Espero que vocês aproveitem e façam bastante bom uso do conteúdo. Antes de falar do Hexagon Architecture, nós vamos falar sobre alguns conceitos sobre arquitetura de software e design de software. Primeiramente falando, você precisa se orientar baseado em visões. Quando a gente fala em arquitetura de software, no final de tudo, nós precisamos entregar o que o negócio realmente precisa. E aí, quando a gente começa a trabalhar com arquitetura de software ou arquitetura de solução, a gente começa trabalhando pelas definições dos componentes de software, as suas propriedades externas e também os relacionamentos que possivelmente você terá no seu desenvolvimento de software. Também pensamos em reuso de componentes, padrões de projetos e tudo mais. Isso tudo, mais uma vez, voltando que nós precisamos entregar para o negócio as necessidades e as implementações de negócio. É importante também que nós tenhamos ou tenhamos algumas visões um pouco mais funcionais e lógicas, visão de código, visão de desenvolvimento, visão de concorrência e processos que você pode ter. Afinal, seja on-premise ou na nuvem, você com certeza vai ter processos e concorrências no seu software, na sua arquitetura. Uma visão física também evolutiva do seu software para você entender quando as demandas precisarem aumentar, como é que você vai escalar o seu software. Visão também de ação de usuário e a manutenção e a distribuição. Veja que são diversos fatores que nós temos que ter em mente quando a gente está falando de arquitetura de software ou arquitetura de solução propriamente dita. Bom, e aí nós falamos dos tipos de arquitetura ou como você vai fazer o design do seu projeto. É muito comum vermos monolíticos, arquiteturas distribuídas, orientadas a serviços, dentre tantas outras. E aí, quando a gente começa o nosso projeto, é um grande problema nós pensarmos e escolhermos que tipo de arquitetura é mais adequada para o nosso software. Isso depende exclusivamente do seu projeto. Não existe uma receita de bolo a qual nós podemos seguir e aí a gente vai fazer um tipo de arquitetura ou outro tipo de arquitetura. Depende de fato do projeto. Mas nessa palestra, como a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição e até fazer uma demo de como fazer essa distribuição, nós vamos falar um pouquinho mais sobre arquitetura de software distribuída, também conhecida mundialmente como microserviços. Antes de falar disso tudo, também é importante a gente identificar os requisitos funcionais e não funcionais. Eles vão nortear as nossas decisões técnicas e vão nortear também que tipo de projeto nós faremos, que tipo de arquitetura nós vamos desenvolver para atender os problemas de negócio e trazer solução para os problemas de negócio também. Bom, isso tudo vai nos dar um norte para falar sobre escala, para falar sobre performance, a distribuição disso, acoplamento e coesão. Isso é muito importante nas tomadas de decisões que um arquiteto de software tem que ter e tem que ter em mente para fazer isso de uma forma muito coerente. Falando um pouquinho sobre design de software, ele é a engenharia de software que se encarrega de fazer toda a parte de planejamento anteriormente ao desenvolvimento de software. Então aqui a gente está falando da definição da arquitetura de software, mais uma vez os padrões de projeto que você pode usar para fazer e para implementar no seu software e o design propriamente dito. Quando a gente fala de Hexagon Architecture, na minha humilde opinião, a gente está falando um pouquinho mais sobre design do que de fato arquitetura. Porque se você parar para pensar, o que você está fazendo ali é um design muitas vezes rico e apropriado para que você tenha atores e você tenha ações em cima de casos de uso. Para isso, você pode usar as técnicas de Domain Driven Design, que é um forte aliado para fazer ou para ter o design dos seus microserviços. Veja que Domain Driven Design ele é uma abordagem mais centrada em modelagem e design do seu software. Temos diversas práticas as quais podem te levar a tomar decisões corretas. Por exemplo, linguagem ubíqua, que é o que a gente
tem como prática para quando a gente vai ter a mesma linguagem de negócio e a linguagem de código, a linguagem de software. Temos também aqui bounded contexts, que são os contextos delimitados que nós precisamos identificar para ter os nossos escopos e aí sim a gente poder fazer uma modelagem um pouco mais rica e com responsabilidade. Também temos aqui práticas de criação e processamento de serviços. Você vai transformar a linguagem ubíqua em contextos. Esses contextos vão conter os limites que cada tipo de interação dentro do seu domínio vão poder oferecer. As entidades, como sempre, representam o negócio, ou seja, quais as entidades de negócio que você tem. Value Objects também normalmente são objetos de valor que podem ser reutilizados em diversas entidades e normalmente naqueles casos onde as entidades normalmente não têm um ID numa tabela de banco de dados. Imagine, por exemplo, a gente está falando aqui sobre um objeto nome. O nome ele pode ser utilizado em diversas outras entidades. Dessa forma, você pode criar um valor e aí você vai atribuir um objeto de valor nome para diversas outras entidades, ao invés de ficar repetindo o nome através de propriedades, normalmente uma string, certo? Bom, e aí é a parte mais essencial do que nós falaremos aqui na palestra, que é a parte de isolamento de domínios. Então, como você vai representar isso na sua arquitetura? Tá? Quando a gente fala de microserviço aqui, é muito comum a gente falar de Clean Architecture e de mais tipos de arquitetura. Nessa palestra, falaremos de Hexagonal Architecture e como ela pode te ajudar a fazer um design mais prático e também fazer um design mais orientado a casos de uso. Tá bom? E aqui nós temos outras práticas, e aqui a gente poderia falar um pouquinho mais sobre Domain Driven Design, mas não é a pauta da nossa palestra. Bom, eu falei um pouquinho sobre contextos delimitados e é importante nós entendermos de fato para que isso serve. Em alto nível, veja essa imagem aqui, ela te passa um contexto muito certinho sobre o que você pode entender sobre contextos delimitados. Nesse exemplo aqui dessa imagem, veja que temos dois contextos diferentes. Temos o contexto de sales e temos o contexto de suporte. Nós temos aqui quatro entidades que duas delas têm o mesmo nome, que é Customer, e aqui embaixo nós temos o Product. Eles são entidades diferentes dentro de contextos diferentes. Na verdade, eles são iguais, são entidades iguais dentro de contextos diferentes. Só que Customer para suporte pode ter diversos tipos de funcionalidades ou outro tipo de abordagem do que teria para Sales. No caso de Sales aqui, a gente estaria falando, por exemplo, de um contexto de venda mesmo. Então, o Customer representaria um Customer na vida real, o cliente real. Agora, dentro do contexto de suporte, um Customer poderia ser um cliente interno, por exemplo. Então, é muito importante que antes da gente falar de tecnologia mesmo, a gente consiga entender os contextos delimitados com práticas de Domain Driven Design para ajudar nas tomadas de decisão. Um exemplo de domínios e entidades que eu vou trazer, inclusive na demo, são esses daqui. Então, aqui dentro eu vou fazer uma demo já para exemplificar essas entidades que vocês estão vendo: cliente, produto, endereço, ordem, delivery e ordem item, né? O item da ordem. Então, eu pressupondo que eu já consegui pegar os meus domínios e as minhas entidades, nós vamos partir daqui. Bom, para finalizar, Domain Driven Design não é padrão de arquitetura, não é organização lógica das pastas na sua IDE. DDD é de fato um design orientado a domínios de negócios que vão te auxiliar a identificar os seus domínios, os seus contextos, as suas entidades e as suas agregações. É muito importante que a gente fale desses conceitos todos antes de falar sobre o Hexagonal Architecture, porque essas práticas nos ajudam e muito quando a gente for modelar e arquitetar uma arquitetura pensando em Hexagonal Architecture. Também é importante a gente entender que, por mais que tenha essa falácia no mercado sobre a evolução das arquiteturas de software, a gente tem que entender que cada uma delas tem uma finalidade específica, né? Fala-se muito de evolução partindo dos monolíticos para orientados a serviços e, por fim, microserviços.
Mas entenda que cada uma dessas tem uma finalidade diferente e cada uma delas vai resolver um problema diferente e possivelmente também criar problemas diferentes. Então, escolha bem que tipo de arquitetura você vai aplicar nos seus projetos, porque dependendo da sua escolha, você pode ter muito mais complexidade do que você precisaria ter. Falando sobre Hexagonal Architecture, tem alguns pontos que a gente precisa refletir um pouquinho antes de seguir aqui, tá bom? Bom, normalmente soluções de softwares, elas são criadas focadas em frameworks e às vezes em banco de dados. Eu diria que nem às vezes, mas quase sempre em banco de dados. Então a gente escolhe um vendor e aí o software ele é modelado refletindo aquele tipo, aquelas tabelas, aquelas tipagens que a gente coloca no banco de dados e faz um design voltado para banco de dados ao invés de fazer um design voltado ao domínio de negócio. Isso nos leva a uma abordagem de design anêmica, onde a gente trabalha com tipos primitivos de uma forma absurda e aí a gente não pensa muito ou não tenta fazer um design de software um pouco mais apropriado e voltado para domínio de negócio. E com o passar do tempo, o software vai ficar totalmente dependente e acoplado das suas dependências externas, e isso vai aumentar o custo de manutenção do seu software. Então, quando a gente fala em Hexagonal Architecture, que também é conhecido como portas e adaptadores, é uma estratégia para desacoplar e aí você criaria casos de uso que vão abstrair esses detalhes externos da sua aplicação, que são, por exemplo, banco de dados, acesso a uma pasta na rede, enfim, qualquer tipo de acoplamento que você possa ter com qualquer detalhe externo à sua aplicação, o Hexagonal Architecture traz essa estratégia para que você desacople isso e aí crie casos de uso, que é bem interessante também, né? É uma linguagem muito mais de negócio, mas a gente traz isso para dentro do nosso design. E quando a gente fala de designs e detalhes externos, a gente está falando o seguinte: você precisa de fato, para construir o seu software, ter um banco de dados? Você precisa ter uma interface de usuário para criar ali uma API, alguma coisa para testar o seu software? Você precisa ter uma API disponível 100% do tempo? Não, esses fatores externos podem ser todos mocados e você pode trabalhar sem esses fatores externos, garantindo que o seu software de fato funcione. Aqui é um exemplo de como a gente faria, tendo o domínio no meio, a aplicação e as portas e os adaptadores nesse design, nesse tipo de arquitetura. Começando a falar agora sobre Hexagonal Architecture, essa aqui é uma versão simplificada do que seria essa abordagem. Ao seu lado esquerdo, você pode ver que você tem aqui os drivers, que são os atores primários. O que significa isso? Quando a gente fala em Hexagonal Architecture, nós temos os drivers, que são os nossos atores, e eles vão fazer interações com a sua aplicação. Então, pode ser um caso de teste, algum tipo de humano que é o seu usuário, alguma aplicação, single page apps, enfim, qualquer interação externa é um driver para dentro da sua aplicação. E aí, através de casos de uso, nós vamos pegar essa interação, vamos abstrair as nossas regras de negócio através dos casos de uso e vamos passar para frente para o Driven Actor, são os atores, eles recebem esses estímulos. Só que aí esses estímulos, na verdade, eles não estão acoplados com a nossa aplicação. Eles estão disponíveis para serem consumidos e aí através de práticas, por exemplo, como inversão de controle e injeção de dependência, a gente consegue trazer isso para dentro da nossa aplicação, utilizar como serviço e aí sim chamar aquele serviço ou aquela porta ou aquela mensagem, enfim, o que você precisar. Mas aí você tem um baixo acoplamento e uma alta coesão. Essa é a maior proposta do Hexagonal Architecture, onde temos aqui o application no meio, que normalmente ele é representado como um hexágono, porque ele tem ali diversos lados e diversas formas de você trabalhar e também tem as suas regras de negócio na sua aplicação. Então, a sua aplicação, ela simplesmente entende quais os domínios de negócio que nós temos e quais são os drivers que precisam ser executados através de uma chamada externa para dentro da nossa aplicação. Esses drivers, por sua vez, são atores externos que vão interagir com a nossa aplicação para simplesmente ter uma resposta ou executar um comando. É para isso que eles vão servir.
E aqui a gente vai acionar, como eu acabei de falar, a nossa aplicação vai acioná-los e temos aqui os dois principais Driven Actors. No nosso caso da nossa demo, nós vamos ter repositórios e aqui a gente vai fazer uma mensageria, uma fila, e vão ser os nossos recebedores. As portas, então, elas são as formas com que esses atores interagem com a nossa aplicação. Por exemplo, se você tem uma porta, ela poderia ser uma API, um WebForms, um console app ou qualquer coisa ou qualquer outro sistema que interaja com a sua aplicação. Isso é uma porta. No nosso exemplo aqui, nós vamos usar o protocolo REST implementando uma API no .NET Core, que vai ser uma porta de entrada, né, propriamente dita, para a nossa aplicação. E também temos os adaptadores. Os adaptadores por si só, eles são componentes de software que vão permitir que uma tecnologia em particular interaja com uma porta. Então a porta vai mandar uma solicitação e aí, através dos adaptadores, que são os nossos componentes de software, nós vamos pegar isso e transformar isso daí numa interação totalmente agnóstica, sempre que possível. E aí, para isso, a gente usa abstração. Então, a gente precisa acessar, por exemplo, um banco de dados. A gente vai ter ali uma forma agnóstica, ou seja, nós podemos usar abstração através de uma interface. E aí, a nossa aplicação sabe que nós temos que acessar o banco de dados, mas a implementação disso não é do core da nossa aplicação, não faz parte da responsabilidade do core da nossa aplicação. Isso seria um componente, um serviço, e no Hexagonal Architecture aqui a gente transforma isso, denomina isso como se fosse um adaptador. Falando em dependências e camadas, da forma mais simplista possível, nós vamos ter o domínio, que está representado logo acima, e ele não tem dependência externa com ninguém, e nem interna para falar a verdade. Nós temos aqui o nosso UI, a nossa interface de usuário, a nossa API que seja, e ela vai ter dependência de application, porque ela vai precisar consumir os casos de uso da aplicação, e a nossa infraestrutura ela vai depender também ali do nosso application, ou seja, ela vai injetar, na verdade, no nosso application tudo que for externo, né? A gente vai consumir isso através do serviço, e também o domínio, ela vai ter noção do que existe no domínio. Isso aqui é a forma mais simplista de trabalhar com Hexagonal Architecture, principalmente quando a gente vai fazer modelagem de microserviços. Agora a gente vai começar a nossa demo e vou explicar para vocês aqui passo a passo qual seria essa ideia para construir esse microserviço. Bacana, pessoal. Na nossa demo, então, qual é a nossa proposta? Eu vou mostrar para vocês uma implementação feita com .NET Core 3.1 e nessa implementação nós teremos uma porta que será um Web API e aí os adaptadores, no caso aqui, nós teremos um adaptador de fila, que nós temos no caso um Kafka, e aí toda vez que eu receber uma interação lá na minha API para incluir um pedido dentro do meu banco de dados, eu também vou publicar isso numa fila do Kafka, e aí outros serviços vão consumir essa fila e aí podem trazer para dentro do seu banco de dados também esse pedido, tá? Logicamente é uma demo, é um código simples para ilustrar aqui todo esse potencial desse tipo de arquitetura, desse tipo de design. Então, essa aqui é a nossa solution, é uma solution bem simplista. Veja que temos basicamente aqui nós temos a nossa porta, que é o nosso API. Aqui dentro nós temos os módulos, que é domain, que é o que a gente falou, que é o coração aqui das nossas entidades, do nosso domínio. Nós temos a application, que é onde de forma agnóstica eu consigo injetar os meus adaptadores. E aqui dentro do meu application eu tenho os meus casos de uso, que é onde eu vou executar as minhas regras de negócio. Eu também tenho uma camada de infraestrutura. Essa camada de infraestrutura ela abstrai para mim todas as coisas externas à minha aplicação, o meu core domain, tá? E aí dentro dela a gente faz as nossas implementações propriamente ditas, por exemplo, de banco de dados, de consumo de fila e tudo mais. Só que as minhas abstrações estão em application. A minha aplicação ela conhece todas as abstrações que eu tenho, porém as minhas implementações estão dentro da minha infraestrutura. E a minha infraestrutura, através do conceito de inversão de controle, eu simplesmente faço a injeção de dependência dentro de application e ali dentro eu consumo isso de forma
muito simples. Aqui nós temos um projeto também, que é um projeto console, que é um consumidor de Kafka. E dentro da API, eu fiz uma estratégia bacana que é a seguinte: nós temos uma controller. Essa controller, ela tem aqui basicamente um único método, um post, onde ele vai receber esse place order input, tá? Ele é o customer ID e tem aqui algumas informações de um produto fictício: título, descrição, imagem, preço e quantidade. Antes disso, a gente fez um trabalho de pegar o nosso domain e fazer uma abordagem um pouco mais interessante do que o que eu falei daquela obsessão de ter as entidades basicamente todas com obsessão aos tipos primitivos, tá ok? Veja que aqui a gente representou aquelas mesmas entidades que eu mostrei para vocês no meu PPT, tá? Mas aqui a gente está com design de código um pouco mais rico, tá? Nós temos aqui, por exemplo, os value objects que eu falei para vocês, que ao invés de ficar repetindo isso nas minhas entidades, a gente fez aqui, por exemplo, e-mail VO, CPF VO e temos aqui name VO. Normalmente, esse tipo de entidade, numa tabela de banco de dados, ele não teria uma tabela simplesmente para ele. Então, nesse caso aqui, a gente fez alguns tipos de validações e aí, dentro dessas entidades, é onde a gente foi colocar a nossa regra de negócio. Uma coisa bacana também que eu falei é que lá no application nós estamos trabalhando aqui com CQRS, então nós temos comandos e queries, e aqui dentro dos comandos a gente vai trabalhar com casos de uso. Ou seja, aqui eu tenho só um que é o place order, é um caso de uso onde eu vou pegar uma order que vai vir de fora, vou trabalhar na minha regra de negócio e aí, através dessa regra de negócio, eu vou enfiar isso depois numa fila do Kafka para que seja consumido. É bem simples esse código. Veja que aqui dentro nós temos apenas um execute, tá? Aqui dentro nós temos um código demo, onde nesse código eu estaria simulando aqui, ó, pegar o customer de um banco de dados, mas eu estou fazendo um mock aqui, eu estou fazendo uma mockagem de dados, estou fazendo as validações de customer, se o customer ele é válido ou não, e aí, a partir disso daqui, passando em todas as minhas regras de negócio, estou criando uma nova order, eu venho aqui e dou um place order, que seria um adaptador para enviar essas informações para o banco de dados, tá? Nesse caso aqui nós não temos banco de dados, eu simplesmente estou fazendo mocks, tá? Não está enviando. E logo após, a gente faria o envio dessa mesma ordem, desse mesmo order ID, simulando como se fosse um outro sistema que faria, por exemplo, a parte de estoque. Então, um outro microserviço de estoque ele iria consumir essa ordem que já foi processada e aí faria todo o serviço de estoque num outro microserviço. Então, a ideia aqui ela é bem simplista, mas ela funciona dessa forma, ok? Então, esse cara aqui seria um microserviço de order, e aí ele simplesmente vai trabalhar com as suas ordens, mais nada. E aí eu tenho aqui, dentro da minha API, eu poderia ter um outro projeto rodando, mas nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu estou usando o conceito de iHosted Service, aqui, a interface iHosted Service da Microsoft, para simular como se fosse um outro microserviço também. Porque olha só, eu vou subir esse projeto aqui para vocês verem o que acontece, caso você não conheça. Esse iHosted Service ele vai fazer com que eu suba um background job. Então, além da minha API estar disponível aqui para receber, eu também estou rodando aqui ó, um background job que vai a cada X momento receber e verificar as minhas ordens. Então, basicamente o que eu estou fazendo é isso. Eu tenho aqui as minhas APIs, que está dentro desse projeto aqui, Valhalla Models API, vai se comportar como REST API normalmente, só que na configuração dessa API aqui, lá no program.cs, eu estou falando para ele que é para ele adicionar um hosted service, ou seja, é uma thread à parte chamada orders handler, que é justamente essa classe aqui, ó, orders handler. Então ele vai entrar aqui e aí ele vai fazer um serviço de buscar o subscribe do Kafka, tá? Então basicamente nesse código fonte o que eu tenho? Ele vai subir um serviço, uma thread, ele vai falar que está rodando e a cada 3 segundos
ele vai buscar por um consumo na fila de alguma ordem se ela estiver lá. Aqui embaixo existe um método Kafka Subscribe, que eu vou bater nessa fila local que eu tenho aqui, e ele vai procurar por um tópico chamado Orders Topic. Então, sempre que entrar um pedido no Orders Topic, essa simulação de microserviço, que na verdade está rodando no mesmo projeto, mas poderia estar em outro, ele vai lá, vai tentar consumir essa informação e vai mostrar aqui que ele consumiu aquela ordem. Então, isso aqui é uma simulação de recebendo em um microserviço essa informação, eu vou tentar bater num outro microserviço, né? Na verdade, eu vou mandar para uma fila para que um outro microserviço consuma. Então, no contexto geral, recebo uma ordem, salvo no meu banco de dados, mando isso para uma fila no Kafka e através de PubSub no Kafka, algum outro microserviço ou qualquer outra pessoa, na verdade, que está escutando aquela fila, vai conseguir identificar e pegar aquela ordem. Vale lembrar também que quando a gente fala aqui de Hexagonal Architecture, além de toda essa modelagem focada em domínio, focada também dentro aqui dos nossos casos de uso, drivers e portas, nós temos aqui os testes, tá? É muito importante que a gente considere testes unitários quando a gente for trabalhar com esse tipo de design. Porque foi o que eu falei lá no começo, a gente não precisa se importar com abstrações, com coisas externas, na verdade. Então é sempre importante que a gente tente o máximo possível trabalhar com testes também, para garantir que as coisas estão funcionando adequadamente e sem essas dependências externas. Nesse caso aqui, veja que eu fiz três fakes aqui. Eu fiz um fake de um repositório de customer, eu fiz um fake de um repositório de orders e um fake do reprodutor do Kafka. Ele está dentro dessa pastinha fakes aqui e nada nada o que ele me faz é simular, né, um caminho feliz, onde, por exemplo, um place order, eu não preciso ter um banco de dados para simular que eu teria a inserção de uma ordem e o retorno de um ID de uma ordem. Aqui eu simplesmente estou dando return, ele vai me retornar aqui o ID de uma ordem e eu consigo testar isso através de um teste integrado, vamos dizer assim. Então deixa eu dar um debug aqui para vocês verem como que se comportaria e principalmente porque eu falei para vocês que a gente tem que tentar abstrair esses fatores externos aí. Então aqui é o cenário do place order, onde eu vou simular esses dados. Eu vou simular inclusive aqui o input vindo de alguma porta, né, como eu falei. Vou mandar executar e aí se eu não tiver notificações através de uma prática de Smart Notifications, eu sigo a vida aqui e o meu teste com certeza vai passar aqui, como vocês viram, passaram os testes também. Agora, vamos fazer a simulação um pouquinho mais real, tá ok? Que vai acontecer o seguinte, eu vou subir minha API e essa API vai consumir aqui o meu application e vai consumir o meu place order. Então, dentro do meu controller aqui, mais uma vez, veja que eu simplesmente estou injetando o meu caso de uso aqui no meu microserviço e aqui eu estou chamando o serviço de execute. Esse execute nada mais é do que propriamente dito o meu caso de uso que tem um método aqui execute. Então vamos subir isso daqui para vocês verem como que se comporta isso na prática. Então, enquanto ele está subindo aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado a simulação daquele serviço de background. Veja, ele está aqui, ó, checking for new orders. A cada 5 segundos ele está simulando como se fosse um microserviço que está procurando por novas ordens para pegar essas ordens e fazer as suas regras de negócio no seu mundo apartado. Agora, vamos subir aqui, ó, vou subir a API no Swagger e vou fazer a simulação de fazer um post na minha API aqui. Então aqui eu vou colocar aqui o produto, teclado Microsoft. Eu tenho aqui a descrição, o melhor teclado do mundo. A imagem seria, por exemplo, teclado.png, o preço e a quantidade de 5. Então, basicamente o que eu estou fazendo, eu estou colocando dados no meu payload e eu vou mandar executar. Vamos olhar aqui do lado depois como que vai se comportar isso daqui, tá ok? Executando aqui, ele não está trabalhando de forma assíncrona, então pode ser que ele demore um pouquinho para pegar aquelas ordens, mas veja, já está consumindo ali, ó. Então eu estou executando essas ordens aqui, estou mandando de forma não assíncrona, ou seja, síncrona, e aí o meu microserviço está consumindo essas ordens que estão sendo mandadas para esse microserviço. Na prática, de novo, o que ele está fazendo ele está vindo aqui no meu handler e a cada 5 segundos, ó, ele está entrando nesse método aqui, ó.
check schedule que eu falei para ele rodar. Então, a cada 5 segundos, ele vem aqui, chama esse método Kafka subscribe e se tiver alguma ordem nova, ele vai pegar essa ordem nova até que não tenha nada. Então, isso aqui, de novo, é uma simulação de um microserviço externo, né, dentro da nossa própria API. E aqui ele segue, ó, não tem ordem nova. E aí, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa demo. Então, vou enfiar mais uma ordem aqui. Veja que automaticamente ele já está pegando aqui, ó. Isso aqui é bom nos cenários, por exemplo, onde você precisa ficar fazendo ETL. Imagina o seguinte, você tem que ficar fazendo background jobs, pegar lá as suas ordens e trazer essas suas ordens para um outro banco para depois processar aquelas ordens. Não sei se deu para vocês visualizarem, mas é um cenário aqui praticamente em tempo real, mesmo não sendo assíncrono, né? Eu consigo jogar isso lá na fila e consumir. Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês e espero que tenha contribuído um pouquinho mais para o aprendizado. Curtam esse evento Visual Studio Summit, que esse ano, infelizmente, nós estamos fazendo de forma online, mas espero que vocês tenham gostado. E esse código-fonte, para que vocês possam analisar e fazer os testes de vocês, ele está aqui no meu GitHub, github.com/rcarneironet. É esse projeto aqui, Valhalla Hexagonal Architecture. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.